Olá, turma! Me chamo professora Gabriela e hoje a nossa aula será sobre fungos. Os fungos, eles pertencem ao domínio Eucária. Relembrando, o domínio Eucária inclui os seres vivos que são eucariotos, ou seja, são organismos que apresentam o núcleo envolvido por uma membrana, o núcleo individualizado. Os fungos são popularmente conhecidos por bolores, mofo, cogumelo, orelha de pau, leveduras. E aqui na imagem nós temos alguns exemplos. Então aqui nós temos bolores, né, num pão, aqui um mofo numa parede, cogumelos e orelha de pau. Tá? São alguns exemplos. As leveduras são fungos unicelulares, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Os fungos eles são eucariotos, heterótrofos, por absorção, unicelulares ou multicelulares, corpo formado por hifas. A reprodução envolve a formação de esporos e apresentam parede celular de quitina. Eucariotos apresentam o núcleo envolvido por uma membrana nuclear. Heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento e absorvem os nutrientes através da digestão extracorpórea, que nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Os unicelulares, um exemplo, são as leveduras. E eles são formados por hifas, e o conjunto de hifas formam os micélios. Eles apresentam a reprodução que envolve a formação de esporos, que nós vamos falar lá na frente. Então, o corpo do fungo é formado por filamentos delgados, chamados hifas, cujo conjunto forma um micélio, que não é um tecido. Então, gente, observem aqui a imagem. Nós temos aqui, ó, a estrutura das hifas. As hifas, elas apresentam esses septos, mas elas apresentam comunicação entre si. Cada pontinho desse corresponde a um núcleo. Então, os fungos, eles são formados, os multicelulares, por micélio. Essa estrutura, né, que forma o micélio. Quando o fungo ele sai para a superfície, eles formam o corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação é a parte reprodutiva do fungo, a qual forma os esporos. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, né, o corpo de frutificação e a formação dos esporos. Os esporos são levados para o vento, são estruturas resistentes, e quando eles encontram um ambiente úmido, rico em nutrientes, ideal para sua reprodução, eles se desenvolvem e formam as hifas e futuramente o corpo de frutificação, e continua o ciclo. Então, como é que ocorre a nutrição dos fungos? Percebam aqui nessa imagem que nós temos aqui o corpo de frutificação e aqui as hifas. Então, o corpo de frutificação, como eu falei, é responsável pela reprodução dos fungos. E as hifas, elas são responsáveis por fixar o fungo ao substrato. Então, aqui nós temos a presença do bolor, né? Então, eles têm uma estrutura aqui, as hifas, e é através das hifas que ocorre a absorção dos nutrientes. Aqui a gente tem um esquemazinho mostrando como ocorre, né? Então, as hifas secretam enzimas digestivas, as enzimas, então, digerem o pão e, através das hifas, ocorre a absorção das moléculas. Então, o processo de digestão é um processo de quebra de moléculas grandes em moléculas menores que são absorvidas pelas estruturas dos organismos. Então, ocorre essa digestão externa e, através das hifas, ocorre a absorção desses nutrientes agora quebrados menores, absorvíveis pelos fungos. Então, os fungos eles são decompositores. Obtêm seus alimentos pela decomposição da matéria orgânica, podem atuar como saprófagos, ou seja, sapros do grego é podre, e fagos, ato de comer, ou seja, degradam a matéria orgânica do corpo de organismos mortos. Juntos com as bactérias, os fungos compõem os organismos decompositores, de grande importância ecológica na reciclagem de nutrientes. Então, os fungos, eles são responsáveis, né, pela decomposição nos ecossistemas. Então, eles utilizam a matéria orgânica morta dos seres vivos
e reutilizam essa matéria orgânica, reciclam essa matéria orgânica, devolvendo ao solo nutrientes inorgânicos como nitrogênio e fósforo, os quais serão utilizados para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Além disso, os fungos estão envolvidos em algumas relações ecológicas chamadas simbiose, na qual os organismos envolvidos, todos são beneficiados. Por exemplo, a primeira relação, ocorre com os líquens. Líquens é uma relação simbiótica entre algas e fungos. Então, aqui neste tronco de árvore, que ocorre normalmente em ambientes úmidos, está ocorrendo, isso aqui é uma imagem do líquen. Então, líquen é uma relação entre, por exemplo, a alga, no caso, pode ser a cianobactéria, e fungos, no qual a alga, através do processo de fotossíntese, produz açúcar para o fungo, e o fungo devolve nutrientes para a alga, né? Então, é esse processo no qual os dois organismos são beneficiados. As micorrizas é uma relação entre raízes e fungos. Nessa relação, então, os fungos absorvem também a glicose vinda das raízes e os fungos disponibilizam nutrientes para as raízes. Também uma relação simbiótica, no qual os dois organismos são beneficiados. Os fungos também podem ser parasitas, né? Então, são parasitas os fungos que se alimentam de substâncias retiradas do corpo dos organismos vivos, nos quais se instalam, prejudicando-os. Esses fungos provocam doenças em plantas, necroses, e em animais, micoses, que são lesões que podem ocorrer nas unhas e pele. Nesse caso aqui, a gente verifica, né, essas micoses. Então, aqui nas unhas, entre os dedos, né, uma conhecida é o pé de atleta, e aqui também na pele. Então, isso aqui são micoses. Como que nós podemos nos prevenir contra esse tipo de parasitismo? Então, a prevenção contra a micose, ela inclui a higiene, evitar calor e umidade em áreas de dobras da pele, evitar ficar com roupas úmidas, usar meias limpas e secas e manter as unhas curtas e limpas. Então, esses são cuidados básicos para prevenir o aparecimento de micoses. Os fungos também são responsáveis pela produção de antibióticos. A penicilina, que é um antibiótico, ou seja, uma substância utilizada para combater infecções bacterianas, foi descoberta ao acaso através de uma contaminação de uma cultura de bactérias. Alexander Flemmer, em 1929, ele descobriu isso quando a cultura de bactéria dele foi contaminada por esse fungo, Penicillium notatum. Então, ele percebeu que existia uma substância na qual inibia as bactérias. Quando ele descobriu essa substância, foi a penicilina, e a partir daí é produzido o antibiótico penicilina. Além disso, os fungos eles são utilizados na fermentação, na produção, e esse processo de fermentação é utilizado na produção do pão, cachaça, cerveja, vinho. Então, o fungo que é unicelular, o Saccharomyces cerevisiae, aqui nessa imagem a gente verifica as células unicelulares, e essa fermentação ela acontece através, né, da utilização da glicose e produção de álcool e gás carbônico. Na produção do pão, o produto utilizado é o gás carbônico, que é o que permite o aumento do tamanho do pão, né? Ele ocorre pela produção de gás carbônico, tanto que a gente verifica aqueles pontinhos, né, dentro do pão. Aquilo são espaços que o gás ocupou em determinado momento da sua produção. Então, a cachaça, cerveja e vinho, eles são produzidos, né, o álcool, né, então é utilizado no processo de produção da cachaça, cerveja e vinho. E ocorre através da fermentação que o fungo Saccharomyces cerevisiae faz nesse processo. Além disso, os fungos são utilizados na alimentação.
na produção de queijos, como o Roquefort e o Camembert, e também na produção utilizados na culinária, né, os champignons. Existem também os fungos venenosos, a Amanita muscaria, e é muito importante que vocês evitem, né, tenham muito cuidado ao verem um fungo, né, porque alguns fungos são venenosos. Então, sempre evite consumir fungos que vocês encontram no ambiente ou levar à boca, tá certo? Porque existem fungos venenosos, como a manita. Muito obrigada pela atenção. Ficamos por aqui na nossa aula sobre fungos. Muito obrigada.